Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 37, embora eu esteja... nós vamos trabalhar com o contexto aqui, alguns versículos mais. Mas versículo 37, vamos tentar ler juntos, embora tenhamos muitas linguagens diferentes aqui. Vamos ver? Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma vez. Diga assim: eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Somente as irmãs? Os homens? Vamos lá, eu quero ver os 300 de Esparta falando bem forte aí, os homens, mais forte. Vamos lá? Eu vou só dar mais uma oportunidade. Vamos lá? Eu sou mais... As irmãs, sem fazer muita força, vamos lá? Eu sou mais que vencedora por meio daquele que me amou. O problema é a cadeira, irmãos. A cadeira, você sentado, prende o diafragma, então não sai muita voz. Mas vamos ver toda a igreja. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. O tema desta campanha, mais do que vencedor. E, meus queridos, muitas vezes nós falamos sobre vitória, sobre vencedor, mas nós apenas queremos que a vitória chegue. Nós achamos legal, puxa vida, que legal a vitória. Vitória chegou. Qual vitória? A irmã que estava ali. Então, você acha legal quando, de repente, o irmão conquistou? Puxa, ele é médico. Bom. Cara, ó só, tá podendo, hein? Vai ver o quanto ele ralou para chegar a ser médico. O outro conquistou alguma coisa que é muito difícil e, de repente, agora, o seu objetivo foi alcançado e você sempre naquela pasmaceira andando, que é vitória. Sabe que é vitória? Tem até uma canção do Matos Nascimento, que é cavar o baú aqui, né? Que é vitória... Vai chorando, geme e chora. Então, essa era a canção do Matos Nascimento. Né? Foi o testemunho da própria vida dele, que ele passou um tempo muito difícil, e aí ele gemia e chorava, passava aquele tempo, aquele lamento diante do Senhor, até que o Senhor agiu. Então, ele escreveu essa canção, mas tem muita gente querendo vitória somente gemendo e chorando por causa do peso, sacrifício, da força para alcançar a vitória. E não por crer naquele que está realmente para nos dar a vitória. Pastor Rogério mencionou aqui a respeito de Jerusalém, da forma linda, né? Como Deus tem dado vitória e mantido essa cidade, esse povo, o povo que ele escolheu para si mesmo, para si próprio. Mas, meus queridos, nós vemos ali que aquele que foi escolhido para ser o rei, o Senhor Jesus, ele é quem nos garante essa vitória. Biologicamente, o espermatozoide, ele chega primeiro, você foi o primeiro espermatozoide a chegar, já nasceu como vencedor. Porém, Satanás, ele deseja, ele quer, ele trabalha, ele luta para que a sua derrota seja certa. Por mais que o diabo promova coisas boas, te ofereça coisas boas, mas é para te derrotar. O diabo não vai te dar uma coisa legal para te... Você pode subir no pódio até o topo. Chegou lá no pódio, foi o diabo que promoveu e deixou você lá. Mas se foi ele, você não vai demorar lá um dia. Ele vai te derrubar, vai colocar muito mais abaixo. Deus não. Deus, ele vai dizendo: meu filho, é o seguinte, minha filha, o caminho da vitória é estreito. Não é fácil, é difícil. O caminho da fé, mas eu te prometo, Jesus falou, no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós passamos aqui 7 semanas. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que já estão com a foto aqui, que talvez já não consiga nem mais olhar de tanto ser lambrecado de óleo para cima e para baixo, porque está lutando, apresentando a foto, é o documento, é a chave. Quando pega a chave já está assim, pingando de óleo, porque toda semana está aqui, já passou 1 campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, 4, e vai passando, mas está lutando, está esperando o momento certo do Senhor agir na sua vida. O nosso problema é que, na metade do caminho, ou mesmo quando a gente vê alguém só insinuando assim, não vai dar certo, você já desanima, e aí para e não chega à sua vitória. Mas, meus queridos, para ser este vencedor, para você realmente manter essa ideia de mais que vencedor, você precisa acreditar nisso. Você tem que acreditar o que é um vencedor. Porque um vencedor não é simplesmente porque o outro alcançou você, beleza, então eu vou ser assim também. Um pregador certa vez falando, Senhor, quero ser igual Moisés. E Deus fala para ele, tem coragem de matar alguém? Não, Senhor. Então seja você mesmo que eu vou te usar do jeito que você é. O nosso problema é que a gente fica com inveja. Aí coloca o nome, inveja branca, inveja santa, e coloca o nome de adjetivos aí. Mas, meus queridos, nós precisamos atentar para isso. Eu sou mais que vencedor, beleza, mas eu tenho que acreditar nisso. Eu falo aqui, eu sou mais que vencedor. Positivo, vai lá. Mais que vencedor, vai, pensamento positivo, mais que vencedor, mais que vencedor. Pedro, ele começou a caminhar ali sobre as águas, Pedro, ele andou um pedaço ali, mas Pedro simplesmente, ele olhou para o problema, para a dificuldade e naufragou, meu querido. Você precisa acreditar, Pedro estava na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus, aquele que deu a vida pela humanidade, né? Não tinha morrido ainda, mas estava ali o Filho de Deus. Mas ele simplesmente, na frente do Filho de Deus, naufragou. Porque muitas vezes, meus queridos, mesmo diante de um desafio pequeno que a gente tem, olhou para o lado, perdeu a bênção. E, meus amados, essa palavra que diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores, foi um homem que sofreu muito, foi um homem que foi açoitado com vara, foi apedrejado, foi colocado na cadeia, passou fome, passou naufrágio. Eu fico muito impactado quando Paulo, ele serve de exemplo, e no meio do naufrágio, todo mundo já estava ali passando já vários dias já sem comer, e o apóstolo Paulo, gente, presta atenção, Deus já deu uma palavra, a gente precisa realmente confiar de que Deus vai nos dar livramento, e o povo no maior desespero, Paulo fez o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou comer, e pegou ali o pão, começou a partir. Quando o povo viu aquela atitude de Paulo no meio de toda aquela tempestade, o povo começou a comer também, o povo não tinha ano nem para comer, e animou-se, e ali conseguiu revigorar as forças, e chegaram a uma ilha, e toda a história que muitos já conhecem. Mas o apóstolo Paulo passou aqui, escrevendo aqui, começando no capítulo 8, no versículo 1, ele começa a falar o seguinte, que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na versão corrigida diz, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E, meus queridos, o apóstolo Paulo começa a mostrar que em Cristo nós podemos alcançar muitas vitórias. Em Cristo nós temos uma vitória eterna. E, meus amados, ele vai falando, quando chega a partir do versículo 18, ele mostra sobre o sofrimento, a situação que muitas vezes nós passamos, mas a importância de nós estarmos dependentes exclusivamente do Senhor, para nós alcançarmos ali a nossa vitória. A partir do 26, aí Paulo diz que o Espírito, ele intercede por nós, quando muitas vezes a gente não sabe como falar, não sabe o que falar, aí você está no seu momento difícil, e aí você não tem palavras, e você coloca diante do Senhor, e diz a palavra que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele mostra a respeito do sofrimento, quando chega no versículo 31, aí Paulo, e agora? O que é que a gente vai dizer acerca dessas coisas? Em tudo isso aqui,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, é muito importante você ter consciência de que aquele que te faz mais que vencedor está do seu lado. Uma vez um pregador falou o seguinte: e se Deus não for por nós? E se Deus não estiver ao nosso lado? Mas o apóstolo Paulo, ele fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amado, você tem tudo, você tem Jesus, está com você, então você, por isso, pode declarar, é mais do que vencedor. Você vai chorar? Vai. Vai sentir dor? Vai. Sofre? Sofre. Jesus chorou, Jesus sorriu, Jesus sentiu dores, por quê? É a nossa carne, o nosso corpo humano limitado, mas uma coisa é certa, o nosso espírito recriado em Cristo Jesus nos dá essa força, e aí nós temos agora a graça bendita do Senhor, de poder olhar para nós e olhar para o outro e dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É você chegar no hospital, encontrar um parente seu que está num momento tão difícil e que para você está difícil demais e você acredita que Jesus está ao seu lado e você vai dizer, eu sou mais do que vencedor. É você chegar no final do mês, talvez o seu salário não está, o que você esperava, mas você vai dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É você ver que o seu filho muitas vezes não te obedece, sua filha não está te obedecendo, ou seu esposo, uma crise na família, mas você acredita nesse Deus que está com você, e você vai declarar isso, eu sou mais do que vencedor. O vencedor, ele precisa descobrir o que é realmente vitória. Porque a vitória não vai chegar simplesmente assim. Chegou correndo a vitória. Meu amado, muitas vezes requer preço. Não vou dizer que Deus, em algum momento, não queira entregar, agora. Mas Deus, ele quer que nós façamos a nossa parte. Tem aquele negócio chamado livre-arbítrio. Vontade que nós temos que realmente entender, não, eu tenho que tomar uma posição. Deus falou para tantas pessoas, dispõe-te, levanta, vai. Meus queridos, nós precisamos entender isso, é a minha parte é acreditar no Deus que está comigo, e eu tenho que desfrutar realmente dessa vitória, mas dependendo sempre de Deus. Meu querido, não fique se apoiando na fé do irmão. Não fique apoiando na fé de ninguém. Seu marido vai orar por você, sua esposa vai orar por você, seus filhos, seu pastor vai orar por você. Mas lembre-se de uma coisa, você precisa assumir a sua posição em Cristo Jesus e tomar aquele negócio de VNC. Vocês sabem o que é VNC? Exatamente isso. Vergonha na cara. Então você precisa de assumir, peraí, eu tenho que fazer a minha parte diante de Deus, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que orar, eu tenho que acreditar nesse Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O vencedor é treinado, é capacitado no sofrimento, na luta, na dificuldade. Quando Paulo, ele fala, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, ele está dizendo, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que a tempestade esteja grande, mesmo que a dor seja tamanha, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Meus amados, um negócio chamado fé, que tem dentro da gente, às vezes a gente fala assim, eu creio pela fé, não existe isso. Se eu já creio, já estou usando fé. Eu creio pela fé, irmãos. Então é uma fé dobrada, né? Mas aí você precisa exercer essa fé, essa sua confiança em Deus. Porque não tem como. A palavra de Deus é a nossa base. E ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, e quando a gente fala sobre ter fé, é você estar com esse Deus em todos os momentos da sua vida, deixar que Ele faça parte da sua vida, aí sim, vai ser bem mais fácil você passar
pela prova, pela tempestade, pelo pedregulho, e vai chegar lá na frente. Pode cortar o pé? Pode. Seu pé pode cortar, pode dar bolhas. Muitas vezes você vai sentir dores, mas você vai. Pensa em alguém que está treinando em alguma competição, para participar de alguma competição. Ele vai cansar, ele vai sentir dores, mas o objetivo dele é alcançar ali o seu prêmio, meu amado. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, não baixe a cabeça quando a dor estiver grande, não baixe a cabeça, não desanime quando parece que a tribulação é tamanha. Declare isso: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O vencedor sabe que ainda que chegue à morte, a sua vitória é garantida, porque é uma vitória eterna. A nossa vitória é eterna. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Não sei se os irmãos já sabem, mas lá no Iraque, pessoas que estão a ponto de serem decapitadas por causa de sua fé, literalmente perdendo a cabeça. Tem gente que está perdendo a cabeça aí para fazer um monte de coisa errada. Perdeu a cabeça e está fazendo coisa errada. Vai para o mundo, usa droga, se acaba. Mas aí, essas pessoas estão perdendo a cabeça por causa de Jesus. João Batista perdeu a cabeça por causa do seu temor a Deus. E meus amados, e o apóstolo Paulo disse assim: quem nos condenará é Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meu Deus, quando a gente olha assim, a gente vai dizer: vale a pena servir a Jesus? Estou considerado como ovelha para o matadouro? Eu estou servindo a Jesus e agora estou aqui nessa prova. Primeiro é na peneira, depois no funil, depois vai apertando. Meu Deus, será até quando? Irmão, Deus está te provando, Deus está te testando. Confie plenamente no Senhor. Não vale a pena, ainda que venhamos perder a nossa vida aqui na terra, mas a nossa fé estando firme no Senhor, eu quero dizer para você, meu querido, que vale a pena manter fiel. A palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente que está colocando sua vida em risco por nada. Simplesmente está aí. Vai lá por uma bobeira ali, vai para a rua, perde a vida. Por causa de amizades, está aí destruindo a própria vida, entrando em bocas e mais bocas. Meus queridos, Deus está dizendo para você, meu amado, nessa noite, você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus, que está segura, mas deixar que a sua vida corra risco, longe das mãos de Deus, isso é um perigo muito grande. E aí ele continua dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo. Paulo estava o quê? Estava o quê? Diga: Paulo estava bem certo. Paulo tinha uma certeza tão grande da sua fé em Deus. Realmente ele cria porque cria pela fé. Então, Paulo, ele estava ali numa dependência de Deus, que ele fala assim, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai nos separar. Paulo estava dizendo que a convicção que ele tinha de servir a Deus, de amar a Deus, era tão grande que nada disso iria separá-lo. Meu amado, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações, escrito lá no livro de Efésios, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E por causa deste amor na nossa vida, quando a nossa fé está ativada, realmente focada em Deus, nós vamos estar nessa inteira dependência que, ainda que haja morte, ainda que haja
tanta oportunidade para desfrutar da vida, ainda que haja muitas revelações a ponto de trazer vaidade ao coração, ainda que tenha principados, demônios se levantando, ainda que venha coisas à sua frente, bens materiais, ainda que, sei lá, coisas, visões, pessoas prometendo um monte de coisa, ou mesmo poderes, você galgar alguma coisa que vai te elevar. Paulo diz, não deixe que nada disso te afaste do amor de Deus. Mantenha o seu amor focado em Deus, mantenha a sua fé focada em Deus, porque o vencedor é dessa forma. O vencedor, ele vai manter o seu coração focado no Senhor. O apóstolo Paulo, realmente, ele declara isso com muita propriedade, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. E a minha pergunta para você, meu amado, você conhece o Deus que você serve? Você entende o Deus que você serve? Você é capaz de simplesmente dizer, Deus? Eu acho fantástica aquela mensagem, a narração do rei Josafá, que aí lá também, né, eu às vezes já vi compartilhar algumas vezes, quando o rei Josafá estava diante de um monte de inimigos, os povos amonitas, os moabitas e os povos do Monte Seir, estava cercado. Ele chega, ele poderia, qual é Deus? Está dando o maior B.O. agora, porque agora eu estou aqui na pior. Estou te servindo, estou aqui servindo ao Deus de Israel, agora tem um monte de gente aqui, está me acuando, vou me acabar de vez. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas aí, ele não fez isso. Ele disse, olha Deus, em mim não tem forças para resistir a essa grande multidão, porém os meus olhos estão postos em ti. E naquela hora ele estava prostrado, e Deus levantou um profeta no meio e começou a ministrar, e disse que daria. Disse, olha, fica parado, porque a vitória é minha. Eu que vou conceder essa vitória, eu vou te dar, e pode ter certeza, você não vai lutar, essa peleja é minha. E aí concedeu a vitória, e Josafá conquistou. Por quê? Ele acreditou no Deus a quem ele servia. Você, meu amado, acredita neste Deus que você serve? Você está disposto como vencedor realmente a andar com este Deus? Hoje é o dia de você realmente tomar uma posição ao lado do Senhor. Fabiane, por favor. Talvez você entrou aqui nesta noite acreditando em muita coisa. Você acreditou já em muitas promessas de pessoas. Você já acreditou em muitas promessas que seu filho, seu marido, sua esposa fez e disse que ia mudar, e nada. Alguém te prometeu um emprego e você simplesmente descansou e aquilo ali, nada. Talvez você esteja acreditando em muita coisa que você não deveria acreditar. E você deixou de acreditar em Deus, em quem você deveria e deve acreditar e confiar. Eu gostaria de orar por você. Baixa a sua cabeça nessa hora. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Talvez você veio aqui nesta noite com um monte de pensamentos na sua cabeça. Você não sabe o que fazer. Talvez veio com um sentimento de frustração, pensando, hoje é o meu fim. Sair daqui, eu vou tirar minha vida. Ou essa semana mesmo você já pensou em tirar a sua própria vida. Deus te ama. O Senhor quer te fazer mais do que vencedor. Meu irmão, o Espírito Santo está falando com você. Creia no Deus que está aqui. Não abandone a sua fé por nada. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Talvez algumas vezes você já ouviu falar em Jesus, já caminhou com Jesus, mas você desistiu. Ou talvez você mesmo aqui nessa noite
está com vontade de desistir da vida por alguma situação, eu gostaria de orar por você. Se existe alguém aqui que está com esse sentimento de derrota, e o Espírito Santo está falando com você, olha, você é mais do que vencedor. O diabo está jogando essas coisas na sua cabeça. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Talvez você veio de outra igreja, está visitando a gente. Você é crente, mas esse sentimento veio ao seu coração. Eu estou fazendo 2 convites aqui. E você está com um sentimento ruim, algumas coisas já passaram na sua cabeça, e você quer uma oração, dizer, olha, eu quero realmente que Deus mude a minha história nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui. O Espírito Santo, Ele está falando com você. Hoje é o dia da sua mudança. Talvez seja na sua casa, talvez seja no seu trabalho, talvez seja no meio dos seus familiares, e você quer vir aqui até representar alguém. Hoje é o seu dia. Deus quer mudar a sua história, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Hoje é o dia que o Senhor quer mudar a sua vida. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Deus te abençoe, minha querida. Em todas essas coisas, porém, seja nos estudos, eu sou mais que vencedor. Seja no seu trabalho, eu sou mais que vencedor. Seja no seu ministério, eu sou mais do que vencedor. Seja dentro da sua casa, pai, mãe, filho, declare isso. Eu sou mais do que vencedor. O Espírito Santo está falando com você. Hoje é o dia de você alcançar essa graça na sua vida. Confie no Senhor. Fale para Deus a respeito das coisas que estão passando na sua mente, no seu coração. Talvez essa semana passou um monte de porcaria na sua mente. Talvez você já até aconselhou pessoas a tomarem decisões que você sabia que essas decisões não eram boas. E Deus nesta hora está falando com você. Deus está dizendo para você, é hora de você realmente levantar a cabeça e acreditar no Deus que pode transformar a sua vida, que pode restaurar a sua vida. E se você entrou aqui que não teve um encontro com o Senhor Jesus, sai do seu lugar, meu amado. Hoje é o dia de o Senhor mudar a sua história e transformar a sua vida. Eu quero orar com você. Talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo está falando com você em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor está aqui para mudar a sua história, para transformar a sua vida. Aleluia. Você ainda tem a oportunidade. Pode sair do seu lugar. O Espírito Santo está falando com você. Deixe o Senhor agir na sua vida. Escute essa canção. Não importa o que você fez. Não importa. Não importa quem você é. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar.
está pronto a mudar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Talvez você tenha desistido ou queira desistir de tudo, mas hoje é o dia que o Senhor, Ele quer mudar a sua vida. E Ele te diz, meu querido, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Sai do seu lugar nesta hora, em nome do Senhor. É hora de você alcançar essa graça do Senhor na sua vida. Quero a igreja ficar de pé. Vamos cantar essa canção. Não importa quem você é. E você ainda tem a oportunidade de sair do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar com você. Hoje é o dia do Senhor fazer de você mais que vencedor. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão Os obreiros, queridos obreiros, estão aqui perto. Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Eu vou orar por você que está aqui na frente agora. Os irmãos já estão impondo as mãos sobre você. Meu Deus, eu quero neste instante colocar em tuas mãos a vida dos teus filhos. Quando, ó Deus, por alguma situação, Senhor, eles passaram e com vontade de desistir. Ó Deus amado, mas a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu quero, ó Deus, colocar em tuas mãos cada pessoa que está aqui presente. Peço que ao sair daqui, Senhor, a sua fé seja avivada, que ele realmente não esqueça, não abandonem, não se distancie da vontade, da bênção do Senhor. Pai, vem operando, meu Deus, de maneira sobrenatural. Todo projeto do inferno, todo ataque do diabo contra eles, caia por terra no nome de Jesus. E que haja mudança, transformação, restauração de vidas para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus. Permaneça onde você está. Eu só gostaria de saber o seguinte: desses que vieram aqui à frente, quem hoje está se reconciliando com o Senhor ou aceitando Jesus, dá um passo à frente para a gente conhecer. Isso, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem para cá, querida, por favor. Quem está se reconciliando ou está aceitando Jesus hoje, isso, nós queremos orar por você. Aleluia. Deus, Ele vai mudar o seu quadro, tá, filho? Sabe o que é que Deus faz com vocês? A Bíblia fala que o pai do filho pródigo deu um anel novo, uma roupa nova e um calçado novo. É tudo novo para vocês. Ele vai dar. Ele está dando nessa noite. Repitam comigo, por favor. Digam: Senhor Deus, eu quero nessa noite pedir perdão ao Senhor por ter me afastado dos teus caminhos. E agora eu quero me entregar mais uma vez nos teus braços. E eu te peço agora, enche-me da tua presença. Diga: eu quero algo novo, uma roupa nova, um anel novo, um calçado novo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha selando essas vidas, guardando-os, ó Deus amado, debaixo da tua onipotente mão. Senhor, estende a tua mão sobre eles e que realmente hoje eles levantem a cabeça, confiado num Deus que os faz mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu só gostaria de pedir a vocês, por gentileza, acompanhem esses irmãos, porque eles vão pegar os dados de vocês para manter contato, por favor, tá? Acompanhe-nos, por favor. Pode acompanhar eles aqui. Obrigado. A igreja pode sentar. Deus abençoe, pastor Rogério. Glória a Deus, irmãos. Diga aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Com essa salva de palmas nós queremos despedir de todos que estão na internet. Deus abençoe. Domingo, 5 horas, o culto é transmitido também. Tem uma semana, final de semana, cheio da graça de Deus. Meus irmãos...